Já o São Paulo colecionou um resultado horrível no Equador, mesmo jogando melhor que a LDU. Para completar os planos do São Paulo em relação a Lucas Moura e Oscar, de olho no confronto contra a LDU. Renan Lodge pode atuar no Brasil caso consiga a rescisão na justiça? Bora te atualizar também sobre o São Paulo, que conseguiu reduzir suas dívidas bancárias no primeiro semestre. Bora te atualizar sobre o São Paulo. Existe algum risco de aquele fundo de Cotia ser reprovado pelo Conselho Deliberativo? Bastidores, mercado de transferências e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de te contar se Renan Lodge pode virar reforço de clubes no Brasil, caso consiga a rescisão do seu contrato com o Al Hilal. Você sabe que na sexta-feira da semana passada, o lateral esquerdo brasileiro entrou com um processo na FIFA pedindo a quebra do contrato com o Al Hilal. Motivo, ele não foi inscrito no Campeonato Saudita. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Pablo Miranda, que é representante do jogador. Vou te trazer já a posição dele, deixa eu só explicar o trâmite natural das coisas. A expectativa é de que a decisão da FIFA não saia antes de 2 meses, mas foi feito também um pedido de liminar para que o Renan Lodge possa ter condição de atuar até que esse processo seja julgado. Sobre a possibilidade de o Lodge atuar no Brasil, abre aspas para o Pablo Miranda, não estamos pensando nisso agora, mas acho muito difícil fechar com um clube brasileiro. Por enquanto, só estamos pensando na ação para iniciar logo esse processo. Por que que na cabeça do Renan Lodge e do seu representante é tão difícil continuar por aqui, apesar de o Lodge estar treinando no Atlético Paranaense para manter a forma? Ele imagina que, ficando livre no mercado, vai passar a ser um alvo super interessante para clubes grandes do futebol europeu. E aí, na concorrência entre times do Brasil e times do exterior, deve pesar ofertas vindas da Europa. Renan Lodge, que tinha no Al Hilal um salário de 2.600.000 reais por mês. Hora de falar sobre o São Paulo, que se complicou na Libertadores da América. E a contradição vem agora, o São Paulo não fez um jogo ruim contra a LDU na altitude de Quito na noite dessa quinta-feira. As principais chances do jogo foram do São Paulo, mas nos melhores momentos do São Paulo, no primeiro e no segundo tempo, o tricolor acabou levando gols em contra-ataques e também com falhas individuais e perdeu por 2-0, que vai obrigar o São Paulo a vencer na próxima quinta-feira no Morumbi por 3 ou mais gols de diferença. Uma vitória por 2 gols leva a decisão para pênaltis. Primeiro gol nasce de uma falha do Cédric, que não acompanha o atacante da LDU, que marca sozinho. No segundo tempo, com o São Paulo perdendo um caminhão de gols, Luciano perdeu 3 chances claríssimas. O Ferrarese toca uma bola na fogueira para o Pablo Maia, que domina errado, perde a bola, e aí na sequência surge o segundo gol do time equatoriano. Com esse resultado, São Paulo perde uma invencibilidade de 17 partidas na Libertadores da América. Crespo segue sem vencer na competição desde que foi contratado. Ele havia empatado 2 vezes com o Atlético Nacional e perde esse jogo. Para completar, é importante lembrar que o São Paulo fez 4 jogos contra a LDU em Quito. 4 derrotas, contando com a partida dessa quinta-feira. A boa notícia é que na volta, em 3 jogos contra a LDU, todos terminaram com vitória, mas São Paulo não consegue reverter um placar de 2-0 na ida em Libertadores da América desde 1993, quando perdeu para o News Old Boys por 2-0 e conseguiu a classificação. Rafael, goleiro do São Paulo, foi perguntado sobre as chances de o time passar, abre aspas para ele, fomos punidos nos 2 melhores momentos do São Paulo dentro de campo, com gols do adversário. Gostaríamos de levar um resultado melhor, mas já foi. Agora é focar nos 90 minutos que vamos ter em casa para criar as oportunidades e buscar nossa classificação. Você, torcedor do São Paulo, ainda acredita na vaga? Use o espaço para comentário e opine sobre o tema. Hora de falar sobre o São Paulo, que trabalha para ter 2 jogadores super importantes na decisão contra a LDU. Próxima quinta-feira, no Morumbi, jogo da volta da Libertadores da América. São Paulo precisa reverter a derrota por 2-0. Pois bem, situação do Lucas Moura. Ele passou por uma artroscopia no joelho devido a uma série de dores no local. Essa cirurgia aconteceu recentemente. Lucas está trabalhando com o restante do elenco e precisa adquirir condicionamento físico para ter chance de jogar por pelo menos 45 minutos. Atacante que não entra em campo desde 19 de agosto. Situação do Oscar um pouco diferente. Ele não atua desde 19 de julho, depois de sofrer 3 fraturas nas vértebras. Ambos já estão recuperados, agora precisam adquirir condicionamento físico. São Paulo faz jogo super importante e complicado. Só para você entender,
nessa temporada o São Paulo só conseguiu uma vez o resultado que precisa para passar de fase sem a necessidade de pênaltis. Como perdeu por 2-0, o Tricolor precisa vencer por 3 ou mais gols de diferença. E o único resultado que se mostraria favorável em toda a temporada foi em fevereiro, quando o São Paulo enfiou 4-1 no Mirassol em jogo do Campeonato Paulista. Só para acrescentar, lembrar que se o São Paulo vencer por 2 gols de diferença, a decisão vai para pênaltis e todas as fichas no São Paulo hoje estão voltadas para essa grande decisão. Você, São Paulino, ainda confia na possibilidade de o Tricolor passar de fase? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o São Paulo, que conseguiu, enfim, reduzir em parte sua dívida bancária. São Paulo tem hoje como um dos seus grandes problemas a enorme quantidade de dinheiro devida a bancos, que causam juros extraordinários. Pois bem, no primeiro semestre de 2025, São Paulo conseguiu reduzir em 16,7% seu endividamento com bancos. Os números constam no relatório gerencial do FIDIC. O FIDIC é um fundo criado pelo São Paulo e que ajudou demais na redução dessa dívida bancária, até porque o São Paulo já captou cerca de 135 milhões de reais e parte dessa grana foi justamente para a quitação dessas pendências bancárias. O passivo do São Paulo caiu de 259 milhões de reais para 215 milhões de reais e a expectativa de nova redução até o fim da temporada com a captação de mais dinheiro via FIDIC. Só para completar sobre o São Paulo, contar que a grande partida super importante contra a LDU na noite dessa quinta-feira tem do outro lado um adversário velho conhecido. Thiago Nunes, treinador brasileiro, é o comandante da LDU e os números dele à frente do time equatoriano são bons. Ele foi contratado recentemente e soma até aqui 17 jogos com 8 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Graças também ao Thiago Nunes, a LDU volta às quartas de final da Libertadores, algo que não acontecia desde a temporada de 2019. O time tem 57% de aproveitamento dos pontos com o Thiago Nunes, são 24 gols pró e 14 gols contra. Para de falar sobre São Paulo. É verdade que o projeto de Cotia, aquele fundo que vai captar dinheiro, corre o risco de ser reprovado no Conselho Deliberativo? Essa especulação começou a ganhar força nas últimas horas nas redes sociais de torcedores do São Paulo. Queria trazer uma informação contrária. Júlio Casares se reuniu com líderes de grupos que o apoiam para explicar em detalhes como vai funcionar esse fundo, que conta com a participação confirmada da Galápagos e deve ter também Evangelos Marinax. São Paulo pretende captar 350 milhões de reais no mercado para aplicar na contratação dos principais jogadores de base de toda a América do Sul. Então o craque da Argentina, o menino prodígio do Peru, o destaque sub-17 do Equador, todos esses atletas serão comprados pelo São Paulo, ainda na base, promovidos ao time principal e vendidos. Por que o São Paulo imagina que isso possa ser determinante? A ideia do São Paulo é ser ainda mais eficaz do que o Palmeiras em relação a categorias de base, mas ele precisa desse dinheiro aportado pela Galápagos e possivelmente pelo Marinax para ter a capacidade de buscar os principais jogadores sub-20 na América do Sul. A especulação dentro do São Paulo é de que esse projeto seria reprovado dentro do Conselho Deliberativo sob a alegação de que o São Paulo, mesmo com todas as dificuldades, conseguiu arrecadar 250 milhões de reais com vendas de atletas da base nesse ano. Qual seria a lógica de vender o percentual da base para a Galápagos ou para o Marinax em troca de um dinheiro parecido? São Paulo alega que se não fizer esse movimento, nunca será capaz de contratar os principais atletas sub-20 da América do Sul. E com isso, não será capaz, por exemplo, de desbancar o Palmeiras. Só para completar, nessa reunião que o Júlio Casares fez com líderes de grupos, ele teve a garantia de que todos vão apoiar. E nesse momento o São Paulo já entende ter, com alguma facilidade, metade mais um dos votos para aprovação dessa votação. O grupo Participação, que tem o Júlio Casares e o João Farias, assinou, prometeu apoio, assim como a Vanguarda de Marcelo Pupo e Leonardo Serafim, o grupo Legião de Carlos Belmonte, Vinícius Medeiros e Júnior Moreto, o Sempre Tricolor do Chapecó, o Força São Paulo, que é liderado por Dorival Decussô e Outen Aires, o Movimento SPFC de Antônio Donizete e Mara Casares. Todos esses grupos já demonstraram a intenção de votar a favor. Júlio só pretende marcar reunião no Conselho Deliberativo para tratar sobre o tema depois que conversar com todos os grupos políticos que integram e formam o Conselho Deliberativo do São Paulo. Bora falar agora sobre a Globo e os direitos de transmissão da Copa do Mundo do ano que vem. Falta menos de um ano para a Copa e dá para dizer que a principal emissora do país terá direito a quase metade
dos jogos do próximo Mundial. A Globo vai exibir 54, ou melhor, 55 dos 104 jogos que serão disputados nos Estados Unidos, no Canadá e no México. A final, uma partida da semifinal, 2 partidas das quartas de final e 4 partidas das oitavas estão garantidas para a Rede Globo, que também tem por contrato o direito de exibir todos os jogos da seleção brasileira. A única emissora 100% a transmitir a Copa do Mundo é a Cazé TV. Todos os 104 jogos estarão ao vivo aqui no YouTube, no canal do Cazé. O SBT está acertando os últimos detalhes para a aquisição de um pacote que deve ser bastante parecido com o da Globo. Assim que tiver qualquer confirmação sobre o tema, a gente conta para vocês, beleza? Sobre o Lucas. O Lucas não tem condição de jogar a partida dessa quinta-feira na altitude de Quito contra a LDU e vai ser preparado para estar à disposição para a partida de volta na outra quinta-feira, tá? Luiz Gustavo, que tem treinado já há algum tempo, passa a atuar ao lado dos companheiros sem qualquer restrição a partir de sábado, se tudo correr bem, pode também ser reforço para o jogo da volta na outra quinta-feira. São Paulo terá o Lucas Ferreira o Ferreirinha. Lucas Ferreira já foi vendido. Terá o Ferreirinha, que foi poupado no jogo contra o Botafogo por conta de um desconforto. O Luciano, que cumpriu suspensão, também está garantido. E o provável São Paulo para enfrentar a LDU nessa quinta-feira, viagem marcada para essa quarta, quando o São Paulo embarca rumo ao Equador. São Paulo deve ter Rafael no gol, Tolói ou Arboleda, Alan Franco e Ferrarese, Cédric de um lado, Enzo do outro, Alisson, Pablo Maia e Rodriguinho como os homens centralizados, com o Luciano e Ferreira ou Ferreirinha, como queiram, lá na frente, tá? São Paulo com todos os problemas físicos e médicos que você possa imaginar, mas ainda assim sendo bastante efetivo. Boa noite, Nicola. Até quando vai o contrato do jogador Rodriguinho, do São Paulo? Ele renovou recentemente com o São Paulo, quer ver? Ó? Deixa eu até pegar nas minhas anotações, Rodriguinho. Lembro que o São Paulo anunciou recentemente. Rodriguinho, alta com Crespo, vai receber aumento. O contrato atual termina em dezembro do ano que vem. Salário de 45 mil, a multa de 90 milhões de reais. Chegou a ser titular. O São Paulo estava acertando a renovação do contrato com o Rodriguinho. Deixa eu ver se anunciaram. Senão eu já mando para São Paulo. Renovação Rodriguinho. Senão a gente já tenta até com São Paulo negociar. Negocia para renovar, mas ainda não renovou, tá? Deixa eu ver se tem alguma novidade. Vamos lá. Júlio, boa noite. Tudo em ordem por aí? Sabe se a renovação do Rodriguinho avançou? Contrato até dezembro do ano que vem, tá? Marcos Leonardo vai pro São Paulo? Não vai não, Thiago. Eu conversei hoje com o empresário dele e o empresário me confirmou que ele se acertou para ficar no Al Hilal. Inclusive foi titular da Champions Asiática hoje e deve ser inscrito no Campeonato Saudita na liga, naquela vaga sub-21, mesmo já tendo 22 anos de idade. Nicola, por que o Negrutti, volante do São Paulo, não tem oportunidades? Cara, há muita concorrência nesse setor de meio campo do São Paulo, né? A gente tem o Alisson em grande fase, o Marcos Antônio jogando demais, você tem Pablo Maia, você tem muito boas opções, e tem até o Luan de volta, né? Rapaziada boa, ficamos aqui com aquele giro de notícias super importante do maior clube do Brasil. A gente fala realmente dele, do São Paulo. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação para você ficar por dentro de todas as informações do maior clube do mundo, combinado? Um grande abraço para você, rapaziada. Sexta-feira dessa, hein? Boa demais. Até o próximo vídeo. Fui.